Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Menino de 9 anos é atropelado por carro enquanto andava de bicicleta em Bagé. Calor intenso no Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, as máximas vão variar entre os 35 e os 39 graus. O programa Mãe Gaúcha é lançado pelo governo gaúcho. A iniciativa vai distribuir kits de enxoval para gestantes em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza. E ainda, Parque Shopping de Canoas está com uma estação do MasterChef Júnior dedicada às crianças. O espaço é totalmente gratuito. É agora no Ubra Notícias. O menino de 9 anos foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta em uma rua de Bagé. Uma câmera de segurança registrou o acidente. A criança foi atendida primeiramente pelo SAMU. Segundo os profissionais, as lesões não tinham sido graves, porém, depois ele começou a se queixar de dores na cabeça e por isso foi encaminhado para o hospital, onde passou por exames. Depois disso, foi liberado. Na imagem gravada, é mostrado o momento em que o menino, junto de outras crianças, está andando no sentido norte-sul da Avenida Fabrício Pilar, no centro. Ele faz o retorno no meio da via e logo em seguida é atingido pelo carro que estava transitando no sentido contrário. Uma mulher de 80 anos estava dirigindo o veículo e não parou o automóvel após a batida. A criança foi jogada para baixo do carro. Já a bicicleta ficou presa e foi arrastada pelo veículo até ele ser estacionado. Nas imagens é possível ver o momento em que o menino sai da parte traseira do carro e corre em direção aos familiares. A Polícia Civil vai investigar o caso. Os próximos dias vão ser de calor intenso no Rio Grande do Sul. As máximas vão variar entre os 35 e os 39 graus. As temperaturas e a sensação de abafamento vão predominar no Rio Grande do Sul até o domingo. As regiões que devem ficar mais quentes são Oeste, Campanha, Missões, Noroeste, Centro, Vales e região metropolitana de Porto Alegre. Nessas áreas, as máximas vão variar entre os 35 e os 39 graus. Já no Oeste e na fronteira com a Argentina, as temperaturas podem chegar aos 40 graus. E a tendência é que tenhamos, sim, os próximos dias com temperaturas ainda elevadas, na casa dos 36 até 40 graus, especialmente domingo, né, que a gente vai ter uma frente fria avançando pelo oceano e toda aquela massa de ar quente, ela ficará muito mais concentrada ainda pelo estado. Então, é esperado, especialmente sábado e domingo, essas temperaturas muito próximas dos 40 graus, especialmente a região metropolitana aqui, que podemos ter, né, o recorde batendo aí de temperatura do ano, aí uns 40 graus no domingo. Além disso, existe também a questão da sensação térmica, que deve causar uma impressão de aumento nessas máximas. A sensação térmica ela é realizada a partir da temperatura em si, a temperatura que o termômetro está medindo, e a velocidade do vento. Então, quando a gente tem um vento um pouquinho mais forte, a tendência é que a sensação seja um pouco mais baixa daquele calor. Como a gente pode dar um exemplo, né, na praia, que na praia tem aquela brisa, e aquela brisa ela tende a parecer que está menos quente, às vezes. E quando nós temos a diminuição, então, da velocidade do vento, temos aquela sensação de muito mais abafamento, né? Isso também, além da velocidade do vento e temperatura, a gente pode levar em consideração também a umidade relativa do ar, que é a umidade, ela também está relacionada quanto a isso. Mas um fator muito importante é quando temos ou não uma velocidade do vento um pouco mais alta, um pouco mais baixa, para a gente sentir ou não aquela sensação um pouco de mais abafamento e menos abafamento. Em função desse aumento no calor, a população deve ficar atenta e se proteger. É importante manter-se hidratado, evitar a exposição solar direta entre as 10 da manhã e 4 horas da tarde, usar roupas claras e leves, utilizar protetor solar, usar chapéus e óculos escuros, manter-se em ambientes ventilados, não deixar crianças, idosos ou animais em veículos estacionados ou em lugares sem ventilação
e, se ocorrer qualquer emergência, ligar para o 190 ou 193. Na próxima semana, a chuva vai retornar para o Rio Grande do Sul e também não é descartada a possibilidade de queda de granizo em algumas regiões. A gente deve ter na segunda-feira já o avanço de uma frente fria em algumas regiões e com isso a canalização de umidade toda tendo então algumas instabilidades, especialmente na campanha, no sul gaúcho, chuvas essas que podem vir com eventual queda de granizo, mas a sensação de calor ela deve, claro, diminuir um pouco esse calor intenso, mas ainda ao longo da próxima semana essas temperaturas ainda em algumas regiões, noroeste, centro, região metropolitana, ainda ficando acima dos 30 graus. Nada isso como devemos ter sábado, domingo e parcialmente na segunda, mas sim ainda com temperaturas acima dos 30 graus. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor registrou uma alta de 0,42% em janeiro. O aumento aconteceu principalmente por causa do acréscimo na alimentação e nas bebidas. Apesar de apresentar uma alta de 0,42% em janeiro, a inflação do Brasil está abaixo do que foi observado em dezembro, quando o indicador ficou em 0,56%. Esse aumento no primeiro mês de 2024 foi influenciado pela alta de 1,38% do grupo de alimentação e bebidas. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa alta foi considerada a maior no grupo de alimentação e bebidas para o mês de janeiro, desde 2016. Na época, a elevação foi de 2,28%. Os dados coletados pelo IBGE também apontaram que a alimentação no domicílio ficou mais cara, 1,81%. A alta é influenciada por preços mais elevados da cenoura, 43,85%, da batata inglesa, 29,45%, do feijão carioca, 9,70%, do arroz, 6,39% e das frutas, 5,7%. Em relação aos últimos 12 meses, a inflação está em 4,51%. O objetivo para 2024 é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, se o ano fechar em até 4,5%, a meta vai ser considerada cumprida. O programa Mãe Gaúcha foi lançado nesta quarta-feira pelo governo gaúcho. A iniciativa vai distribuir kits de enxoval para gestantes em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza. Vão ser 24.700 kits de enxoval entregues para gestantes moradoras das cidades que aderiram ao edital do programa. O projeto Mãe Gaúcha vai contemplar grávidas a partir da 29ª semana de gestação, inscritas no cadastro único e que recebam Bolsa Família ou que aguardam a aprovação da inscrição no programa. Programa que busca incentivar o cumprimento de agendas de pré-natal, fortalecer os vínculos das famílias em situação de vulnerabilidade com as nossas equipes de assistência social, a partir de um incentivo que é, a partir no cumprimento das agendas, a entrega do kit, né, para o bebê. Cada kit é composto por peças essenciais para os primeiros meses do bebê, como cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bares, meias, além de uma bolsa maternidade. 9 cidades vão servir de pontos regionais onde vão ser feitas as entregas dos itens a partir de março aos municípios que aderirem ao programa. A distribuição vai acontecer em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado e Caxias do Sul. Com isso a gente espera aumentar a adesão a todo o ciclo de agendas das 7 consultas do pré-natal, termos melhor adesão também aos programas como Primeira Infância Melhor, junto às comunidades locais, que são fundamentais para que a gente tenha os melhores estímulos às crianças na primeira infância, que são essenciais para o desenvolvimento
neural, o desenvolvimento neuropsíquico motor dessas crianças. O programa Mãe Gaúcha conta com recursos do TJRS, que disponibilizou cerca de R$3.300.000 para a compra de 10 mil kits. O restante do valor é do Fundo de Proteção e Amparo Social e do Tesouro do Estado. A expectativa é que a distribuição inicie na segunda quinzena de março. O Cristo Protetor de Encantado vai receber uma relíquia religiosa. Dentro da capela de vidro que está sendo construída, vai ficar um fragmento de osso de São João Batista Scalabrini. Vamos conferir mais detalhes. São João Batista Scalabrini atuou como bispo e fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos. Visitou as missões scalabrinianas no Brasil e também passou pelo Vale do Taquari. O município de Encantado foi uma das localidades por onde ele passou. João morreu em junho de 1905. Em 2022, foi glorificado pelo Papa Francisco. Em função da visita dele à cidade, a capela de vidro, que está sendo construída aos pés do Cristo Protetor, vai receber uma relíquia religiosa do santo, ou seja, um fragmento de osso. Além disso, o local vai receber o nome dele. A associação que cuida do Cristo deve realizar uma missa na nova capela, no dia 2 de março. As obras no local já estão em fase de finalização. A expectativa é que a relíquia já esteja presente. Futuramente, o relicário deve ficar exposto no templo que faz parte do complexo do Cristo Protetor. O parque vai ter várias estruturas, dentre elas uma fonte em homenagem aos apóstolos e também um espaço inspirado no Monte das Oliveiras. A capela de vidro vai ter a capacidade para 32 pessoas sentadas. O Cristo Protetor de Encantado foi finalizado em abril de 2022 e possui mais de 43 metros de altura. A estrutura é considerada a maior estátua de Cristo do Brasil. Para quem deseja conhecer o espaço, o local funciona aos sábados, domingos e feriados nacionais, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Que tal sentir um pouquinho da experiência de estar dentro da cozinha mais famosa do mundo? No shopping de Canoas, os pequenos estão podendo sentir essa sensação. O local está com uma estação MasterChef Júnior dedicada às crianças e totalmente de graça. Um espaço totalmente lúdico, onde as crianças podem se aventurar no mundo da gastronomia de uma forma criativa e instigante. A atração recria a cozinha de um famoso programa culinário. Os pequenos de 5 aos 12 anos podem viver nela uma experiência interativa. Assim que entram na estação, eles são convidados para passar por lugares que remetem ao ramo culinário. Então, a primeira parte do evento, eles vão conhecer como se tornar um chefe, o que precisa para se tornar. Aí depois lá no fundo, no circuito, porque é um circuito, lá no fundo eles vão aprender como se tornar um chefe, o que precisa. Depois tem a parte que faz o teste do olfato e o paladar. Tem uma brincadeira com as vendas, que a gente faz um teste com eles com cheirinhos, alguns cheirinhos, e depois eles experimentam alguma coisa, que geralmente é uma fruta, tá? Aí depois eles entram no macarrão, que é onde são as vedetes da cozinha, que tem um monte de macarrão pendurado, e eles vão para a cozinha mais famosa do Brasil e do mundo, que é a cozinha do MasterChef. Acompanhados por monitores, as crianças aprendem sobre temperos, utensílios, vestuário e têm a oportunidade de preparar um prato na bancada. No final a gente sempre pergunta, né? E aí, chefinho, você curtiu? O que você achou legal, bacana, tal? Eles sempre falam, gostei muito, não imaginava que era assim, né? Eles achavam que era simplesmente uma exposição, e não é. Né? A criança interage. E o mais legal, a família toda. Porque os pais acompanham ao redor todo o circuito que a criança participa. Então, só a criança entra dentro do evento e os pais, avós, tios, acompanham ao redor do evento todo o circuito. A atração fica disponível até o próximo domingo e funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos, das 2 da tarde às 8. Os ingressos para participar são gratuitos e podem ser retirados no aplicativo Multi. Papai e mamãe tragam as crianças de 5 a 12 anos, que é uma idade que é apropriada,
que vai ser bacana para criança de 5 a 12, tá? Foi tudo pensado nessa faixa etária de idade. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!